Eu já me acostumei com a morte, mas o que aconteceu naquela noite não tinha nada a ver com isso. Sabe, quando você trabalha como enfermeira há tantos anos quanto eu, especialmente em plantões noturnos, a morte deixa de ser esse tabu assustador que paralisa as pessoas. Ela se torna parte da rotina. Você aprende a reconhecer os sinais, a mudança na respiração, o resfriamento gradual das extremidades, o jeito que os olhos perdem aquele brilho indefinível que chamamos de vida. Você aprende a lidar com as famílias, a escolher as palavras certas, a oferecer conforto mesmo sabendo que não há conforto real para aquele tipo de dor. Eu me acostumei com tudo isso, com o peso de fechar os olhos de alguém, com o silêncio que segue o último batimento cardíaco, com a papelada que vem depois, porque a vida continua e o sistema precisa de protocolos, assinaturas, horários registrados. Mas o que aconteceu naquela noite foi diferente, porque não foi sobre morte. Foi sobre algo que deveria estar morto, mas não estava. Ou talvez estivesse, mas de uma forma que eu não conseguia, ainda não consigo, entender completamente. Eu nunca contei essa história para ninguém. Nem para as colegas de trabalho que estavam lá comigo naquela época, nem para minha família, nem para o psicólogo que comecei a ver meses depois, quando percebi que não estava dormindo direito, que acordava no meio da madrugada com o coração acelerado sem motivo aparente. Mas hoje, depois de tanto tempo, decidi gravar isso. Não sei se alguém vai acreditar, não sei se eu mesma acredito completamente, mas preciso tirar isso de dentro de mim. Preciso colocar em palavras o que vi, o que senti, mesmo sabendo que as palavras nunca vão capturar completamente aquela experiência. Se você também já passou por algo que não consegue explicar, talvez devesse deixar seu like, só para eu saber que não estou sozinha nisso. Então deixa eu te contar. Meu nome é Ana. Tenho 43 anos agora, mas quando isso aconteceu, eu tinha 37. Trabalhava, ainda trabalho, aliás, num hospital de médio porte na zona sul da cidade. Não vou dizer qual exatamente, mas é um daqueles hospitais que todo mundo conhece na região. Nem muito grande, nem muito pequeno. Competente, limpo, com uma equipe boa. Eu sempre preferi os plantões noturnos. Desde que comecei na profissão, há mais de 15 anos, sempre me senti mais confortável trabalhando quando o sol se punha. Tem algo no silêncio da noite, na forma como o hospital se transforma depois que as visitas vão embora, que sempre me atraiu. Durante o dia, um hospital é caos controlado. Médicos correndo de um lado para o outro, enfermeiros atendendo 10 demandas simultâneas, familiares ansiosos enchendo os corredores, telefones tocando, macas sendo empurradas, gritos ocasionais, choro de crianças, o barulho constante de gente vivendo e morrendo em tempo real. Mas a noite é diferente. As luzes fortes são substituídas por iluminação reduzida. Os corredores ficam vazios, ecoando apenas com os passos ocasionais de algum funcionário. Os sons se tornam mais nítidos porque não há mais aquela camada de ruído humano constante. Você escuta o zumbido elétrico das luzes fluorescentes, o chiado baixo do ar-condicionado central, o bip rítmico dos monitores cardíacos nos quartos, o gotejamento dos soros, às vezes um gemido abafado de algum paciente, o ranger de uma maca sendo movida lá longe. Eu gostava disso. Gostava da calma, da possibilidade de realmente prestar atenção em cada paciente sem ser interrompida a cada 5 minutos. Gostava de poder pensar, de poder trabalhar no meu próprio ritmo. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 7 da manhã. 9 horas. Trabalhava 3 noites por semana, às vezes 4, quando havia necessidade de cobrir alguém. A rotina era sempre a mesma. Chegava meia hora antes para trocar de roupa, amarrar o cabelo, lavar bem as mãos. Às 10 em ponto, recebia o plantão da equipe da tarde. Eles me passavam as informações dos pacientes, quem estava estável, quem precisava de atenção especial.
que medicações tinham sido administradas, que procedimentos estavam programados para a noite. Depois, eu fazia minha primeira ronda. Visitava cada quarto, cumprimentava os pacientes que estavam acordados, checava os sinais vitais, ajustava travesseiros, trocava bolsas de soro quando necessário. 1 hora e meia de trabalho concentrado. Então voltava para o posto de enfermagem. Atualizava prontuários, preparava medicações para as próximas horas, tomava café, sempre frio, porque nunca sobrava tempo para tomar enquanto ainda estava quente. Comia alguma coisa que tinha trazido de casa, conversava baixinho com a técnica de enfermagem que fazia o plantão comigo, geralmente sobre coisas banais, novelas, fofoca de hospital, planos para os dias de folga. À meia-noite, nova ronda. Dessa vez mais rápida, apenas checando se estava tudo certo, se ninguém precisava de nada urgente. Entre 1 e 3 da madrugada era geralmente o período mais tranquilo. A maioria dos pacientes finalmente conseguia dormir. Alguns com ajuda de medicação, outros apenas pelo cansaço. Os corredores ficavam completamente silenciosos. O hospital inteiro parecia segurar a respiração. Era nesses momentos que eu geralmente me sentava no posto com uma luz de leitura pequena e atualizava papelada atrasada, ou apenas ficava ali, na penumbra, ouvindo os sons do hospital noturno, o zumbido, os bips, às vezes o vento batendo nas janelas. Às 3 da manhã, mais uma ronda. Às 5, a última antes do amanhecer. E então, quando a luz do sol começava a entrar pelas janelas, eu sentia um alívio que não sabia explicar. Como se a chegada do dia trouxesse algum tipo de proteção. Essa era a minha rotina. Simples, previsível, reconfortante na sua repetição. Até aquela semana de outubro. Começou numa terça-feira. Lembro porque era dia 15, e eu tinha marcado essa data no calendário por causa do aniversário da minha sobrinha no fim de semana. Estava animada, tinha comprado um presente, estava planejando a folga para poder ir à festa. O plantão começou normal. Recebi as informações, fiz a primeira ronda. Tínhamos 11 pacientes internados naquela noite. Nada grave. Pós-operatório simples, alguns casos de pneumonia respondendo bem ao tratamento, uma senhora idosa com insuficiência cardíaca estável, um senhor monitorando diabetes descompensada. O quarto 17, no final do corredor leste, estava vazio. Tinha sido desocupado de manhã. O paciente tinha recebido alta e ainda não tinha sido preparado para o próximo. A equipe da limpeza ia fazer a higienização completa no dia seguinte. Por volta das 11h30, eu estava no posto preenchendo fichas quando ouvi. A campainha do quarto 17. Era aquele som característico que todo hospital tem. Um bip, bip, bip insistente que toca no posto quando um paciente aperta o botão pedindo assistência. Olhei para o painel. A luz vermelha do 17 estava acesa. O 17 não está vazio? Perguntei para a Carla, a técnica que estava comigo. Ela olhou para o painel, franziu a testa. Tá, desocuparam de manhã. Deve ser mau contato. Esses botões às vezes dão problema. Fazia sentido. Equipamento velho, uso constante, falhas ocasionais. Já tinha acontecido antes. Me levantei e fui até o quarto. Abri a porta. Escuro, silencioso. A cama estava desmontada, o colchão dobrado e encostado na parede. Nenhuma roupa de cama. Os armários vazios. O banheiro com a porta aberta mostrando o interior vazio e escuro. Entrei, acendi a luz. Fui até a cabeceira onde ficava o botão de chamada. Apertei algumas vezes. Funcionando normalmente. Não parecia ter mau contato. Esquisito, murmurei. Desliguei a luz, fechei a porta e voltei para o posto. Deve ter sido alguma flutuação elétrica, falei para a Carla. Ela concordou e voltamos ao trabalho. Meia hora depois, a campainha tocou de novo. 17. Olhei para a Carla. Ela olhou para mim. De novo? Dessa vez fomos juntas. Abrimos a porta. Quarto escuro. Vazio. Silencioso. Acendi a luz. Nada tinha mudado. Tudo exatamente como eu tinha deixado. Vou desligar o botão da tomada, Carla disse.
Deve ter algum curto. Ela desconectou o sistema de chamada da parede. Voltamos para o posto. A campainha não tocou mais naquela noite, mas eu fiquei pensando, porque 2 acionamentos seguidos em meia hora não pareciam coincidência. Mas também não fazia sentido. O quarto estava vazio, completamente vazio. Tentei esquecer. Era só um problema técnico, nada mais. Na quarta-feira, assumi o plantão às 10, como sempre. Noite tranquila, céu limpo, temperatura agradável. 10 pacientes internados. O quarto 17 continuava vazio, aguardando limpeza. Fiz a primeira ronda normalmente. Tudo certo. Voltei para o posto, comecei a organizar medicações. Por volta da meia-noite, fui ao banheiro dos funcionários. Fica no final do corredor oeste, oposto ao corredor leste, onde fica o quarto 17. Quando saí do banheiro e estava voltando para o posto, vi. A porta do quarto 17 estava aberta. Parei no meio do corredor. Eu tinha certeza, absoluta certeza, de que aquela porta estava fechada. Tinha passado por ela meia hora antes, durante a ronda. Fechada. Caminhei devagar até o quarto. Meu coração começou a bater mais rápido, embora eu ainda não soubesse exatamente por quê. Cheguei à porta, olhei para dentro, escuro, mas havia algo diferente. A cama. A cama estava montada, colchão no lugar, lençóis brancos esticados, travesseiro, como se estivesse pronta para receber um paciente. Senti um frio na barriga. Entrei devagar, acendendo a luz. A cama estava perfeitamente arrumada. Lençol hospitalar branco padrão, dobrado nas quinas com aquele estilo militar que a gente aprende no treinamento. Travesseiro com fronha limpa. Cobertor dobrado aos pés. Mas eu sabia que essa cama não estava montada 1 hora atrás. Saí do quarto e fui direto para o posto. Carla, você montou a cama do 17? Ela estava mexendo no computador e me olhou confusa. Não. Por quê? Tá montada lá. Deve ter sido a equipe da tarde. Às vezes, eles preparam antes da limpeza oficial. Mas eu passei lá mais cedo e não estava. Então foi depois que você passou. Mas não fazia sentido. Ninguém tinha entrado naquele corredor além de mim. Eu teria visto. Vem comigo, pedi. Fomos juntas até o quarto 17. Abri a porta. A cama estava desmontada. Colchão dobrado contra a parede, sem lençóis. Exatamente como estava de manhã. Olhei para a Carla. Ela olhou para mim. Ana, a cama está desmontada. Eu sei, mas há 5 minutos estava montada. Eu vi. Você tem certeza? Eu tinha. Tinha absoluta certeza. Mas olhando agora, vendo a cama claramente desmontada, comecei a duvidar de mim mesma. Eu acho que sim. Você está cansada. Ontem você fez dobradinha, né? Deve estar exausta. Nosso cérebro prega peças quando a gente fica muito tempo sem dormir direito. Ela tinha razão sobre a dobradinha. Eu tinha feito 2 plantões seguidos ontem porque uma colega tinha faltado. Tinha dormido mal no intervalo entre um e outro. Deve ser isso. Mas no fundo, eu sabia que não era cansaço. Eu tinha visto aquela cama montada. Tinha visto com clareza. Voltamos para o posto. Tentei me concentrar no trabalho, mas meus olhos iam constantemente para o corredor leste, para aquela porta fechada. Às 3 da manhã, durante a ronda, passei pelo quarto 17. Parei em frente à porta. Coloquei a mão na maçaneta. Não abri. Algo dentro de mim, instinto, intuição, medo, me disse para não abrir. Continuei a ronda. Mas aquela porta ficou na minha cabeça pelo resto da noite. Eu estava cansada. Não tinha dormido bem depois do plantão anterior. Toda vez que fechava os olhos, via aquela cama, montada, perfeitamente arrumada, e então desmontada de novo, como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu não tinha imaginado. Eu sabia disso. Cheguei para o plantão determinada a ignorar o quarto 17. Era só um quarto vazio. Problemas elétricos e minha mente cansada criando coisas que não existiam. A noite começou normal. 8 pacientes,
corredor leste com 3 quartos vazios, incluindo o 17. Fiz a primeira ronda, voltei para o posto, preparei medicações. Meia-noite. Silêncio absoluto. Carla tinha ido para a copa buscar café. Eu estava sozinha no posto. Foi quando ouvi passos vindos do corredor leste. Não eram passos rápidos, eram lentos, pesados. O som de pés descalços no linóleo frio. Levantei da cadeira. Meu coração disparou. Tem alguém aí? Chamei. Os passos pararam. Silêncio. Caminhei até a entrada do corredor leste. As luzes estavam reduzidas, apenas a iluminação de emergência, criando aquela penumbra amarelada. O corredor estava vazio, mas eu tinha ouvido claramente. Deve ser algum paciente confuso que saiu do quarto, murmurei para mim mesma. Fui checar os quartos ocupados do corredor. Todos os pacientes estavam dormindo em suas camas. Ninguém tinha saído. Voltei para o posto. Carla chegou com o café. Tudo certo? Tudo. Menti. Às 2 da manhã, eu estava anotando algo no prontuário quando senti. Alguém me observando. É difícil explicar. Não foi que eu vi alguém. Não foi que eu ouvi alguma coisa. Foi apenas uma sensação intensa, inequívoca, de que havia olhos em mim. Levantei a cabeça devagar. O corredor leste estava vazio, mas a porta do quarto 17 estava aberta. Tenho certeza, absoluta certeza, de que estava fechada 5 minutos antes. Carla, chamei baixinho. Você abriu a porta do 17? Ela nem olhou para cima do computador. Não. Levantei da cadeira, minhas pernas tremiam levemente. Caminhei até o quarto. A porta estava completamente aberta, encostada na parede, como se alguém tivesse entrado e a deixado assim. Olhei para dentro. Escuro, mas havia movimento. Algo se moveu na escuridão. Rápido, do canto do quarto em direção ao banheiro, meu sangue gelou. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Acendi a luz com a mão tremendo. O quarto estava vazio. Cama desmontada, armários abertos e vazios, banheiro escuro. Mas eu tinha visto algo se mover. Entrei no quarto devagar, meus passos ecoavam. Fui até o banheiro, acendi a luz de lá também. Vazio, completamente vazio. Mas quando me virei para sair, senti de novo aquela presença, mais forte agora, mais próxima, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Girei rápido. Nada. Mas o ar estava diferente, mais frio, mais denso. Saí do quarto quase correndo. Fechei a porta com força. Voltei para o posto com o coração batendo tão forte que podia ouvir o sangue nos ouvidos. Você tá pálida, Carla notou. Tá se sentindo mal? Só cansada. Menti de novo. Mas eu não estava cansada. Estava apavorada. Porque alguma coisa estava naquele quarto. Alguma coisa que eu não conseguia ver direito. Alguma coisa que se movia nas sombras. Alguma coisa que me observava. E eu sabia com uma certeza visceral que não era produto da minha imaginação. Quando lembro dessa noite, penso que talvez existam histórias que não deviam ser contadas. Mas se quiser ouvir mais delas, ative o sininho. Sexta-feira foi pior. Eu quase não fui trabalhar. Acordei de tarde depois de um sono agitado, cheio de sonhos confusos com corredores escuros e portas que se abriam sozinhas. Pensei seriamente em ligar e dizer que estava doente, mas precisava do dinheiro e uma parte de mim, a parte racional, a parte profissional, insistia que eu estava exagerando, que estava cansada, estressada, deixando a imaginação correr solta. Cheguei às 10. O hospital estava mais cheio que nos dias anteriores. 12 pacientes internados. O quarto 17 continuava vazio. Recebi o plantão, fiz a primeira ronda. Evitei olhar muito tempo para a porta do 17. Apenas passei rápido, olhos fixos à frente. A noite transcorreu tranquila, até por volta de 1 da manhã. Eu estava no posto. Carla tinha ido fazer uma checagem. Estava sozinha. O telefone interno tocou. Atendi. Posto de enfermagem, Ana falando.
Silêncio do outro lado. Alô? Mais silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era como se houvesse alguém ali. Eu podia ouvir respiração, fraca, distante. Tem alguém aí? E então, bem baixinho, quase um sussurro, ouvi. Quarto 17. A voz era feminina, rouca, como de alguém que tinha acabado de acordar, ou de alguém que tinha passado muito tempo sem falar. Quem está falando? Minha voz tremeu. Preciso de ajuda. Quem é você? Que ramal é esse? Silêncio. E então a ligação caiu. Olhei para o identificador de chamadas no aparelho. Estava em branco. Não mostrava ramal de origem. Meu coração disparou. Peguei o telefone de novo. Disquei para a telefonista central. Central, boa noite. Oi, aqui é Ana do terceiro andar. Acabei de receber uma ligação interna. Consegue verificar de que ramal veio? Claro, só um momento. Alguns segundos de espera. Não consta nenhuma ligação para o posto de enfermagem do terceiro andar nos últimos 15 minutos. Como assim não consta? Eu acabei de atender. Não tem registro aqui no sistema. Tem certeza que o telefone tocou? Tenho. Eu atendi. Pode ter sido algum problema na linha. Ou ligação externa que caiu no ramal errado. Mas eu sabia que não era isso. Desliguei o telefone, as mãos tremendo. Olhei para o corredor leste, para a porta fechada do quarto 17. Quarto 17. Preciso de ajuda. A voz ecoava na minha cabeça. Levantei devagar. Cada passo em direção àquele corredor parecia mais pesado que o anterior. Cheguei à porta. Coloquei a mão na maçaneta. Estava fria, mais fria do que deveria. Abri. O quarto estava escuro como sempre, mas havia algo diferente. Um cheiro. Não era forte. Era sutil, mas inequívoco. Perfume. Perfume floral, como lavanda, fresco, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Acendi a luz. A cama estava montada de novo, e dessa vez havia alguém deitado nela. Meu coração parou. Era uma figura sob o lençol, imóvel, a forma de um corpo humano claramente visível. Olá? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Nenhuma resposta. Dei um passo para dentro do quarto, depois outro. A figura não se mexeu. Cheguei perto da cama. Estendi a mão devagar para tocar o lençol. Naquele momento, meu cérebro ainda tentava racionalizar. Talvez fosse uma paciente nova que tinha sido internada e eu não tinha sido avisada. Talvez a equipe da tarde tivesse esquecido de me informar. Meus dedos tocaram o lençol. Estava frio. Puxei devagar, revelando o rosto. Era uma mulher, jovem, talvez 30 e poucos anos, cabelo escuro espalhado no travesseiro, olhos fechados, pele muito pálida. Ela estava usando camisola hospitalar e não respirava. Senhora! Toquei o ombro dela. Frio, tão frio. Senhora! Peguei o pulso dela automaticamente procurando batimento cardíaco. Nada. Meu treinamento entrou em ação. Joguei o lençol para o lado, preparada para iniciar ressuscitação. E então, ela abriu os olhos. Não gradualmente. Não como alguém que está acordando. De repente, completamente abertos, olhando diretamente para mim. Eu gritei. Recuei tão rápido que tropecei e caí no chão. Ela se sentou na cama. Movimento fluido, mecânico. Como uma boneca sendo puxada por cordas invisíveis. E então falou. Por que você não me ajudou? A voz era a mesma do telefone. Rouca, acusatória. Eu não consegui formar palavras. Eu chamei, várias vezes. Eu chamei. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela. Lágrimas de verdade, molhando as bochechas pálidas. Eu precisava de ajuda. Eu apertei o botão. Você não veio. Eu não sabia! Não tinha ninguém aqui! Eu estava aqui! O grito dela ecoou pelo quarto, pelas paredes, pelo meu crânio. E então ela se levantou da cama. Eu continuava no chão, encostada na parede sem conseguir me mexer. Ela caminhou em minha direção. Passos lentos, pés descalços no linóleo frio. Aquele som, os passos que eu tinha ouvido. Era ela. Sempre foi ela. Ela se abaixou na minha frente.
o rosto a centímetros do meu. Seus olhos não eram normais. Eram opacos, sem brilho, sem vida. Eu morri sozinha, ela sussurrou. Ninguém veio quando chamei, e então tocou meu rosto com dedos gelados. Você vai entender como é. Eu finalmente consegui me mexer. Empurrei ela, me levantei, corri pelo corredor, gritando. Não olhei para trás. Carla apareceu correndo do outro lado. Ana, o que aconteceu? No quarto. Tem alguém no quarto 17. Ela me segurou pelos ombros. Calma. O que você viu? Uma mulher. Ela estava na cama. Ela... Carla olhou para mim com preocupação real. Fica aqui. Eu vou checar. Não, não vai sozinha. Mas ela já tinha ido. Fiquei no posto, tremendo incontrolavelmente. Ouvi Carla acender a luz do quarto. Ouvi seus passos lá dentro. Ela voltou 2 minutos depois. Ana, não tem ninguém lá. Mas tinha. Eu vi. Eu conversei com ela. A cama está desmontada. O quarto está vazio. Não tem ninguém. Isso não é possível. Ela me fez sentar, trouxe água. Você está muito cansada. Muito estressada. Acho que você precisa tirar uns dias de folga. E eu vi nos olhos dela. Ela não acreditava em mim. Ela achava que eu estava tendo um colapso. Talvez eu estivesse. O resto da noite passou em névoa. Não voltei ao corredor leste. Fiquei no posto. Carla fez as rondas sozinha. Quando o turno da manhã chegou, passei o plantão rapidamente e fui embora. No estacionamento, antes de entrar no carro, olhei para cima, para as janelas do 3º andar. Uma das janelas era do quarto 17. E havia alguém lá, uma figura de pé, imóvel, olhando para baixo, olhando para mim. Entrei no carro e saí dirigindo sem olhar para trás. Peguei atestado médico. 2 semanas de afastamento. Disse para o psicólogo que estava com burnout, estresse extremo, insônia. Ele concordou, prescreveu antidepressivos e ansiolíticos. Mas durante essas 2 semanas fiz pesquisa. Procurei nos arquivos antigos do hospital. Conversei discretamente com funcionários que trabalhavam lá há muito tempo. E descobri. 6 anos atrás, uma paciente morreu no quarto 17, parada cardíaca durante a madrugada. Ela tinha sido internada para um procedimento simples, estava em recuperação. Não era caso crítico, mas durante a noite ela teve uma complicação inesperada. Começou a passar mal. Apertou o botão de chamada repetidamente, mas a enfermeira do plantão, que tinha acabado de assumir que estava sozinha cobrindo o andar inteiro porque havia falta de pessoal, não ouviu imediatamente. O sistema de campainha tinha falhado. Problema elétrico. A luz vermelha acendeu, mas o som não tocou. Quando finalmente foram checar, já era tarde. A paciente tinha morrido sozinha, no escuro, esperando ajuda que não veio. O nome dela era Helena, 32 anos, mãe de uma menina pequena. E o pior, a enfermeira que estava de plantão naquela noite nunca se recuperou. Entrou em depressão profunda, culpa devastadora. Acabou pedindo demissão meses depois. Helena morreu sozinha, porque alguém não veio quando ela chamou. E agora ela estava presa ali, naquele quarto, naquele momento, revivendo eternamente aquela espera desesperada, chamando, sempre chamando, esperando que alguém venha. Voltei ao trabalho depois das 2 semanas, mas pedi para ser transferida para outro andar. Disseram que entendiam, que eu precisava de mudança de ambiente. Nunca mais trabalhei no 3º andar, nunca mais passei pelo corredor leste. Mas às vezes, quando passo pelo hospital durante o dia para reuniões ou treinamentos, olho para aquelas janelas, para a janela do quarto 17. E às vezes, não sempre, mas às vezes, vejo uma silhueta